De maneira simples, os topos e fundos são pontos extremos no gráfico de um ativo. Partindo deste princípio, onde estão os pontos extremos na figura? Correto. Basicamente estão localizados nos picos e vales do gráfico. Para ficar mais claro, vamos abordar estes importantes princípios da análise técnica separadamente. O que é um topo? É a extremidade ou ponto mais alto de um movimento de alta, o qual antecede um movimento de baixa. Local onde o preço parou de subir e começou a cair. Geralmente, a formação do topo é sinalizada por um ponto de retorno de baixa, assunto que será abordado em outro vídeo de aprendizado. Vale destacar que o topo é a região de resistência mais importante no gráfico. Por quê? Porque é um ponto de fácil lembrança e identificação por diversos investidores, marcado pela reversão de um movimento de alta para baixa. Vamos a um exemplo prático. No gráfico diário da Série 3, onde estão os topos? Primeiramente, vamos marcar os pontos extremos usando círculos na cor cinza. Quais são os pontos onde o preço para de subir e começa a cair? Isso mesmo, os círculos destacados em vermelho são os topos, pontos de reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa. E o que é um fundo? É a extremidade ou ponto mais baixo de um movimento de baixa, o qual antecede um movimento de alta, local onde o preço parou de cair e começou a subir. Geralmente, a formação do fundo é sinalizada por um ponto de retorno de alta, assunto que será abordado em outro vídeo de aprendizado. Vale destacar que o fundo é a região de suporte mais importante no gráfico. Por quê? Porque é um ponto de fácil lembrança e identificação por diversos investidores, marcado pela reversão de um movimento de baixa para alta. Vamos a um exemplo prático. No gráfico diário da Série 3, onde estão os fundos? Mais uma vez, vamos marcar os pontos extremos usando pequenos círculos na cor cinza. Quais são os pontos onde o preço para de cair e começa a subir? Isso mesmo. Os círculos destacados em azul são os fundos, pontos de reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta. Vamos agora a um novo exemplo. No gráfico diário da BVMF3, onde estão os topos e fundos? Na tentativa de simplificar, busque primeiramente marcar os pontos extremos. Da esquerda para a direita no gráfico, veja estes pontos sendo destacados um a um. Agora ficou simples identificar os topos e fundos, concorda? Os picos, pontos onde o preço para de subir após um movimento de alta e começa a cair, são os topos. Veja os mesmos destacados em vermelho. Os vales, pontos onde o preço para de cair após um movimento de baixa e começa a subir, são os fundos. Veja os mesmos destacados em azul. A correta identificação dos topos e fundos é de fundamental importância na análise técnica, visto que facilitará o entendimento de outros princípios essenciais, como por exemplo, tendências de alta e baixa, assunto que será abordado em outro vídeo de aprendizado.